Boa tarde, pessoal. Então vamos para mais um vídeo da parte prática. Hoje vamos tratar do sistema respiratório, né? É mais um vídeo auxiliar que eu e a professora Jalce estamos disponibilizando, né? A partir de hoje do AVA. Tá? Então, a via respiratória, né? Ela tem como fonte principal para a entrada do ar o nariz, né? O indivíduo pode respirar pela boca? Pode, né? Mas fisiologicamente vocês vão ver com os demais professores do Morro que não vai ter a mesma positividade, né? A questão fisiológica aí vai desejar um pouquinho. Então, a principal via respiratória é a via nasal. Lembrando que o nosso nariz ele é parte cartilaginoso e parte ósseo, né? Eu tenho aqui o osso nasal e tem toda a parte cartilaginosa do nariz, né? As cartilagens alares, maior, menor. O septo nasal ele é parte ósseo e parte cartilaginoso, né? Nós temos o osso vômer, a lâmina perpendicular do etimoide. Então, quando você observa o nariz, né, além dos aspectos fisiológicos, você tem que perceber também que é uma estrutura que vai auxiliar o indivíduo na alimentação, na própria proteção em relação à vida, né? Então, nos aspectos dos gases, de um odor diferente, né? Mas no auxílio ao sabor, ao gosto dos alimentos. Então não é à toa que nós temos esse conjunto na face. Agora, o que vocês têm que observar também no nariz? Essa entrada nasal, a narina, né? De indivíduo para indivíduo, você tem variação anatômica. Então, na passagem de uma sonda nasogástrica ou nasoentérica, você tem que observar um desvio do septo nasal, para facilitar a passagem da sonda, para não danificar o tecido do paciente, causando, né, dando um conforto maior a esse paciente, né? Então isso tem que ser observado. Agora, em relação ao sistema respiratório, à medida que você retira o septo nasal, você vai ver posteriormente as conchas nasais, né? Agora, antes das conchas nasais, eu tenho uma estrutura que é o vestíbulo nasal, e aí depois sim, começa as conchas nasais, né? Então, eu vou encontrar aqui a concha nasal superior, a concha nasal média e a concha nasal inferior. Posterior a essas conchas nasais, eu tenho o coano e logo já começa a faringe, sendo a faringe dividida em nasofaringe, orofaringe e laringofaringe. Lá na nasofaringe, você vai encontrar o ósteo faríngeo da tuba auditiva, que era a tuba de Eustáquio, que comunica a nasofaringe com a orelha média, justamente para equilibrar a pressão timpânica, né? Mas um pouco antes dessas estruturas, né, o que nós temos que atentar aqui? Retirado a parte cartilaginosa do nariz, retirado o septo nasal, tanto cartilaginoso como ósseo, nós vamos visualizar as três conchas nasais. A concha nasal superior, que vai ter um grande envolvimento com o olfato, as terminações nervosas aqui das células olfativas vão estar bastante distribuídas nessa concha nasal superior, uma pequena parte na média, né?
E o que facilita que o olfato, além da mucosa, é justamente o muco que dilui a substância olfativa, né? Mas essas três conchas nasais são separadas por uma fenda que é chamada de meato nasal. Então tem o meato nasal superior, o meato nasal médio, o meato nasal inferior. A cavidade nasal, além dessa estrutura, ela entra em contato direto com uma parte óssea do crânio que são os ossos pneumáticos. Então eu tenho aqui o seio do osso frontal, o seio etimoidal, o seio esfenoidal. Tá? Então, se você observar aqui na estrutura óssea, o seio do osso frontal, que fica em nível de supercílio, vai comunicar com o meato nasal superior. O seio do maxilar já comunica com o meato nasal médio. Eu ainda tenho aqui as células etimoidais, o seio etimoidal e o seio esfenoidal. Né? Então são cavidades que são também revestidas por mucosa e que têm a função de aquecer o ar, funcionam como caixa de ressonância para a voz, mas que também pode ser acometidas por uma bactéria, por um vírus, né, causando a inflamação desses sinos, que é a sinusite. Mas esses detalhes nós vamos deixar para as nossas aulas teóricas, beleza? Bom, posterior então às conchas nasais, nós temos a faringe, especificamente a nasofaringe, que vai do teto da cavidade nasal, até em nível do palato duro. Na nasofaringe nós vamos encontrar aqui o ósseo faríngeo da tuba auditiva, essa parte mais elevada que é o tórax tubar, a prega salpingofaríngea, a glândula, a tonsila aqui, que é a tonsila faríngea. Vindo para a orofaríngea, nós temos aqui a tonsila palatina. Né? Então o ar ele entra pela cavidade nasal, né? Temos ali as vimbríceas na entrada da cavidade nasal, ele adentra a cavidade nasal, tem contato com a mucosa e com o muco, desce em direção à naso, a orofaringe, a laringofaringe, que termina na borda inferior da cartilagem cricoide, né? Só que quando você inspira, nós temos aqui o esfíncter esofágico superior, que não vai deixar o ar da faringe passar para o esôfago. Então o ar tem que entrar aqui no adilto da laringe e vir para a via respiratória. Né? A primeira cartilagem aqui da laringe é a epiglote. Logo abaixo eu vou encontrar aqui a cartilagem tireoide. Abaixo da cartilagem tireoide, a cartilagem cricoide. Então eu tenho duas lâminas aqui que pertencem à cartilagem cricoide e apenas uma pertencendo à cartilagem tireoide. E por que disso aqui? Né? A cartilagem tireoide, ela tem duas lâminas, uma direita e uma esquerda, que vão se encontrar anteriormente formando a proeminência laríngea, o antigo pomo de Adão. Né? Inclusive, essa estrutura é referência, né, para que nós possamos localizar logo abaixo dela, em um deslizar no pescoço, a cartilagem cricoide, que está logo abaixo desse músculo. Né? Então, eu tenho abaixo da cartilagem tireoide a cartilagem cricoide. Agora, a cartilagem tireoide são duas lâminas que se encontram anteriormente, porém posteriormente elas não se fecham. Né? Você tem um fechamento aqui por membrana, por músculo, por estrutura. A cartilagem cricoide não, ela é fechada aqui posteriormente. Então, quando nós realizamos um corte sagital mediano, quando você analisa o perfil, você consegue visualizar
uma lâmina da cartilagem tireoide e duas lâminas da cricoide. Lembrando que a cartilagem tireoide anteriormente, ó, ela é um ponto de fixação da prega vestibular e também da prega vocal. Entre as duas pregas, nós encontramos aqui o ventrículo vocal. As pregas vestibular e vocal se fixam anteriormente na cartilagem tireoide e posteriormente na cartilagem aritenoide, que a ação muscular, ela movimenta, tracionando essas pregas vocais, produzindo uma voz mais grave ou mais aguda, né? E esse conjunto revestido aqui por mucosa que nós chamamos de glote. Então, a reação a um processo inflamatório, ou a passagem de uma sonda, né, ou mesmo no momento do desmame, tem que se tomar bastante cuidado para que essa mucosa não entre em um processo inflamatório, causando aqui um edema de glote, podendo obstruir via respiratória. Mas o ar, então, ele entra aqui na caixa vocal, né? E na caixa vocal você vai encontrar então a cartilagem tireoide, que possui uma proeminência laríngea, um corno superior, um corno inferior. O corno superior articula com o ocioide, né? Um corno posterior do ocioide, que é o corno anterior, o corno maior e o corno menor, tá? Um outro detalhe. Ao deslizar o dedo aqui na borda superior da cartilagem tireoide, na lateral do pescoço, eu tenho a referência da bifurcação da artéria carótida comum. Então, nesse ponto, você consegue, ao tato, né, sentir essa bifurcação para verificação da frequência. Então, no momento de uma 5, né, se você quiser verificar a frequência da pessoa, você desliza o dedo pela borda superior da cartilagem tireoide, na lateral, e você vai conseguir verificar a frequência cardíaca com uma exatidão, né, melhor. Abaixo da cartilagem tireoide, eu tenho um ligamento, que é o ligamento cricotireoide. Qual que é o procedimento realizado aqui no ligamento cricotireoide? E na sequência, eu tenho a cartilagem cricoide. Entre a cartilagem cricoide e a traqueia, eu tenho o ligamento cricotraqueal. Que procedimento que eu posso realizar aqui entre a cricoide e a traqueia? Em uma fratura de mandíbula, em um processo de edema de glote, né? Então nós temos dois procedimentos. Um de emergência realizado aqui nesse ponto, no ligamento cricotireoide, e o outro no ligamento cricotraqueal. Merece dar uma olhada nisso aí, não é verdade? Mas é quase picolé premiado. E uma vista posterior, nós temos aqui a cartilagem epiglote, a cartilagem aritenoide e aqui a cricoide. Então, logo abaixo da caixa vocal, vocês vão visualizar a traqueia. A traqueia é formada por anéis cartilaginosos, semicirculares. Eles não são completos aqui posterior, vai fechar aqui a membrana traqueal. E entre esses anéis cartilaginosos, nós temos os ligamentos anulares. Essa membrana traqueal, ela é útil porque o esôfago vem logo aqui posterior. Então, a cada deglutição, vem uma inspiração e aquele ar que entra e empurra a membrana traqueal para o posterior auxilia na descida do bolo alimentar. A traqueia, em nível do plano transverso do tórax, que passa ali pelo ângulo de Lois, né, que fica entre o manúbio e o corpo externo, o plano transverso do tórax, ele passa pelo ângulo de Lois e atinge o espaço entre a quarta e a quinta vértebra torácica. Então é um plano imaginário. Ele divide o nosso mediastino superior
e inferior. Nesse ponto, a traqueia vai bifurcar, ela vai dividir em bronco principal direito e esquerdo. Né? Então eu tenho a divisão em bronco principal direito e bronco principal esquerdo. Lembrando que o bronco principal direito é um pouco mais curto e um pouco mais espaçado, facilitando aqui a passagem do ar ou de uma possível desobstrução dessa região. Né? Um objeto que fica parado aqui, você consegue empurrar com a sonda em direção ao bronco principal direito com mais facilidade que no esquerdo, desobstruindo o pulmão esquerdo e dando tempo da hora de ouro, para que o paciente possa ser levado a uma unidade de saúde. Né? Na bifurcação aqui do bronco principal ou do bronco primário direito e esquerdo, nós temos a carina. A carina é uma cartilagem proeminente para o interno, para superior. E em clínica, qual que é a referência da carina? O bronco primário direito ele é dividido em 3 broncos lobares, um superior, um médio e um inferior, um para cada lobo. Né? O esquerdo são só 2 lobos, 2 broncos lobares. Né? Esses broncos lobares direito e esquerdo vão se dividir, né? Novamente. Então eu tenho aqui traqueia, bronco principal direito, bronco principal esquerdo. A carina fica nessa posição e ela é uma referência para aspiração brônquica, né? Você consegue descer com a cânula. Quando você toca na carina, você puxa um pouquinho, você está fazendo aspiração brônquica dos 2 pulmões. Você pode fazer uma aspiração seletiva? Pode, mas nem sempre você vai ter esse tempo. Né? Bom, o bronco principal direito ele é dividido em 3 broncos lobares, o superior, o médio e o inferior. Esses broncos lobares vão dar origem aos broncos segmentares. Né? Então, lá no lobo superior do pulmão direito, eu tenho o bronco segmentar apical, o bronco segmentar posterior e o bronco segmentar anterior. No lobo médio, eu tenho o bronco segmentar lateral e o bronco segmentar medial. Agora, na base do pulmão, olha qual é premiado, né? Esses broncos segmentares já vão receber o nome de basal. Né? Então, você vai encontrar aqui um bronco segmentar lá para o ápice da base do pulmão. Em imagem, você tem que tomar muito cuidado para não confundir o ápice da base do pulmão, do lobo inferior, com o lobo superior. Mas lá no ápice da base do pulmão, do lobo inferior, você vai encontrar o bronco segmentar superior. Logo após, você vai ter aqui a visualização do bronco segmentar basal anterior, o bronco segmentar basal medial, o bronco segmentar basal lateral e o bronco segmentar basal posterior. Isso no pulmão direito. Do lado esquerdo, há uma fusão dos brônquios, diminuindo esses brônquios segmentares. Então, do lado direito, eu tenho o bronco principal esquerdo, o bronco lobar superior e o bronco lobar inferior. Do bronco lobar superior, vocês vão encontrar o bronco segmentar ápico posterior e o bronco segmentar anterior. Indo para a língula, eu encontro aqui o bronco segmentar lingular superior e o bronco segmentar lingular inferior. Na base do pulmão, praticamente a mesma coisa. O bronco segmentar basal superior, o bronco segmentar basal posterior, o bronco segmentar basal lateral e agora outra fusão, bronco segmentar basal anteromedial.
Então, depois dessa segmentação brônquica, né, que vai vir os bronquíolos, né? Na sequência vem os alvéolos. Cada pulmão, então, vai receber a sua segmentação específica, né? Eu tenho o lobo superior, que é separado do lobo médio, no caso do pulmão direito, pela fissura horizontal. A fissura oblíqua separa o lobo superior e médio no lobo inferior. Do lado esquerdo, eu só vou encontrar uma única fissura de dois lobos. O lobo superior, nele você encontra a língula, que fica projetada anterior do coração, e o lobo inferior. Né? E assim como no coração, esse pulmão ele vai estar revestido pela pleura visceral. Eu tenho aqui a pleura visceral, revestindo a caixa torácica, que é assunto nosso do tórax, a pleura parietal. Entre a pleura parietal e a pleura visceral, você vai ter um espaço, que é o espaço pleural, e aqui você vai localizar o diafragma. Bom, nós, né, eu e a professora Jalsa, poderíamos aqui falar em inúmeras coisas, mas o objetivo dessa aula é a prática. A parte teórica, vocês vão pegar lá no AVA, né, justamente com esse objetivo. Então, algumas coisas nós nem comentamos aqui, porque senão esse vídeo vai ficar muito extenso, né? Ia queimar a pipoca lá no micro-ondas, tá? Um abraço.